Oportunidade, pelo momento que o Senhor nos concede. Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Marcos 8 e 27. Deus seja louvado para sempre. Diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E, no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Somente esse versículo. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda hoje, mesmo após milhares de anos, e o esclarecimento que houve da morte de Jesus, ainda hoje, após milhares de anos, mesmo diante das inúmeras e inquestionáveis evidências de que Jesus existiu, de que Ele se entregou por nós, mesmo assim, Jesus ainda continua sendo rejeitado. É preocupante quando nós analisamos e percebemos que ainda há uma grande multidão de pessoas que ainda rejeita Jesus. Sim, ainda continuam rejeitando a Jesus. Rejeitando a ponto de dizer não. De dizer que não há importância para Ele. A ponto de dizer que eles não acreditam na Bíblia Sagrada. Não acreditam na existência do céu, muito menos na existência do inferno. Ainda hoje, nós nos deparamos com estas pessoas. E sempre que nós resolvemos praticar a evangelização, e como vocês observaram aqui no banner que está aqui na frente desse púlpito, que nós estamos no mês de maio, é um mês global da evangelização. Todas as igrejas evangélicas, digo todas as igrejas evangélicas, que professam esta fé, que carregam esta bandeira, todas elas estão empenhadas, elas dão mais intensidade a essa atividade evangelística durante esse mês. E não somente o Brasil, mas o mundo está sendo incendiado por esta palavra, por esta mensagem, por este poder. Cruzadas evangelísticas, mutirões de entrega de folhetos, paredões espalhados nas esquinas, nas ruas, nas praças, em todos os lugares. As igrejas estão motivadas, empenhadas em anunciar para o mundo que Jesus é o Salvador. E nós estamos aqui na cidade de Esperantina, no estado do Piauí, fazendo a nossa parte, anunciando Jesus, falando da grandeza desse nome, do poder desse nome, da potência que tem esta palavra. Esta palavra tem poder. Esta palavra não pode ser rejeitada como se rejeita um convite de qualquer pessoa. Não, é a palavra de Deus. Não se pode rejeitar Jesus como se rejeita um convite de aniversário. Não, é Jesus, o Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor da guerra, aquele que se assenta sobre o globo da terra, aquele que põe toda a água do planeta na concha da sua mão,
aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que conhece os minúsculos átomos do nosso corpo, mas conhece os planetas, aquele que sonda o nosso coração e sabe o que está escondido, antes mesmo de dobrar os nossos joelhos, Ele sabe o que vamos dizer, Ele sabe o que vai sair dos nossos lábios. É esse Jesus que nós anunciamos nesta noite, a grandeza desse Deus. E o versículo que foi lido é uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Vocês observando aí o que as pessoas dizem, falando, dizendo Jesus, vocês não tiveram a curiosidade de perguntar: quem sou eu para eles? O que eles dizem de mim? Foi uma pergunta muito interessante que Jesus fez. Quem diz os homens que eu sou? Quem eu sou para eles? Muitas das vezes, nós precisamos fazer essa pergunta: quem é Jesus para nós? Qual a sua importância para nós? E o nosso objetivo nesta noite, neste culto evangelístico, é expor para você o plano de salvação. Quem projeta algo. Quem cria algo. E aquilo que foi criado tem um Criador. Aquilo que foi projetado, teve alguém que teve a ideia de projetar aquilo. Então sempre nós estamos nas ruas falando de um plano de salvação para a humanidade. Nós ligamos a TV e a gente observa os pronunciamentos dos políticos. Eles prometem muita coisa. Planos de inclusão social. Você já ouviu isso? Essa expressão? Projeto de inclusão social. Está aqui. Um projeto que inclui todas as pessoas. Não há um projeto mais inclusivo do que o plano de Jesus. Não há. Você pode procurar, você pode buscar, verificar. Não há um projeto mais inclusivo do que isso. Porque Ele disse: vinde a mim todos os cansados. Ele utilizou uma palavra que expressa totalidade. Não há meio termo no convite de Jesus. Ele convidou todas as pessoas. Todas aquelas pessoas que se acham cansadas, que estão debaixo do peso esmagador do pecado. Jesus chama essas pessoas e lhes oferece um fardo leve, um jugo suave. Somente Jesus pode fazer isso. Então, quem é Jesus para você? Já foi falado nesta noite, lembro-me muito bem, que quando o anjo apareceu para o esposo de Maria, ele orientou que ele não a rejeitasse, porque o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo, e ordenou que colocasse o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Já foi falado isso desta noite. Quem é Jesus para você? Porque nós estamos dizendo aqui que Ele é o Salvador do mundo, aquele que perdoa pecados. Lembro-me também de um episódio que lá estavam os discípulos e de repente veio uma tempestade. E Jesus, com poder e autoridade, repreendeu o vento e a tempestade. E observe o que eu vou dizer aqui. Os discípulos ficaram admirados com o que aconteceu ali. E um dizia para o outro: mas quem é este? Quem é este homem? Quem
é este homem que fala com o vento? Aleluia. Quem é este homem que ordena as ondas e logo a calmaria acontece? Quem é ele? Está na Bíblia. Eles ficaram admirados e disseram: quem é este? E nós estamos dizendo nesta noite: este é Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se você perguntar para qualquer crente nesta noite, você vai ouvir ele dizer: Jesus para mim, Jesus foi aquele que perdoou os meus pecados, que me aceitou quando ninguém mais me aceitava. Ele me recebeu nos seus braços. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus quem perdoou os meus pecados. Jesus é aquele que me recebeu de braços abertos. Jesus foi aquele que limpou a minha alma. Jesus foi aquele que me livrou dos vícios. Jesus foi aquele que arrancou aquilo que pesava sobre os meus ombros. Jesus é tudo para mim. Jesus é o ar que eu respiro. Jesus é a minha luz. Jesus é a verdade que habita nos meus lábios. Jesus é o meu caminho. Jesus é a minha vida. Cristo é tudo para a igreja. Mas quem é Jesus para você nesta noite? Quem é Jesus? Um dia um homem foi curado. E não era para aquele homem ter sido curado, porque pairava sobre aquele dia uma proibição. Não, quem foi que te curou? Sabe o que foi que ele disse? Um homem chamado Jesus. Lembro-me de um episódio também, que Jesus cuspiu, fez lodo, untou e colocou nos olhos de um camarada. Ele começou a ver. E perguntaram o que tinha acontecido. E ele disse: um homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos, eu estou vendo. Este homem está aqui nesta noite. Jesus Cristo. Mas quem é Jesus para você? Jesus não pode ser um amuleto, onde as pessoas só recorrem quando estão em apertos. Jesus não pode ser limitado a um crucifixo que alguém coloca num peito e expõe, dizer: aqui é a minha proteção. Não, Jesus é mais do que isso. Jesus deve ser mais do que a tatuagem que alguém coloca no corpo para mostrar, expor para alguém, dizer: eu tenho fé, tatuei o nome Jesus no meu corpo. Não, Jesus deve ser mais do que isso para você. Mas quem é Jesus para você, meu amigo? Quem é Jesus para você? Foi a pergunta que Jesus fez. Quem eles dizem que eu sou? Quem eu sou para eles? Ah, tu é um profeta, João Batista, alguém que foi ressuscitado. Mas quem é Jesus para você, meu amigo? Porque ele tem importância. Porque Jesus tem importância. Pode não ter para você, mas para mim ele tem. Porque eu sei o que ele fez na minha vida. Mas para a igreja ele tem importância. Certos disso que nós estamos aqui nesta noite, porque sabemos que Jesus tem importância para nós. Mas quem é Jesus para você? Ah, como eu gostaria de ver o que você está pensando hoje, agora, quando eu estou fazendo essas indagações para você. Como eu gostaria de imaginar o que você está pensando, o que está habitando no teu coração nesta noite. Mas Jesus sabe. Mas Jesus sabe o que você está pensando. Ele não pode ser rejeitado, porque ele é o Filho de Deus que foi enviado para salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus não pode ser rejeitado, como se rejeita um convite de qualquer pessoa.
Não se pode dizer não para o Filho de Deus. Não se pode dizer não para aquilo que pode salvar a tua alma. Não se pode dizer não para a tua salvação. Não se pode dizer não para alguém que não tinha pecado, mas mesmo assim se entregou pela humanidade. Jesus sabia que ia ser rejeitado. Jesus sabia que mesmo após a sua morte, milhões de pessoas iriam dizer: não quero saber disso. Mas mesmo assim, Jesus carregou aquela cruz, aquela pesada cruz. Mesmo assim, Jesus suportou a dor cruciante da morte e resistiu aos açoites dos algozes de Roma. Resistiu à pesada cruz e foi levado ao Gólgota, mesmo sabendo das rejeições que viriam no futuro, mesmo sabendo que você diria não para ele. Ele morreu por você. Mesmo assim, mesmo ele sabendo que você diria não, ele disse sim para você. Aleluia. Mas como pode dizer sim para o não? Como pode amar uma pessoa que rejeita, que odeia? Há pessoas que odeiam Jesus, sabia disso? Sim. Há pessoas que carregam um ódio tão grande pela Bíblia, que às vezes a gente sabe, meu Deus do céu, para que isso? Para que tanto ódio? De um homem que só amou. Para que tanto ódio de alguém que só fez o bem para a humanidade? E ainda faz. Para que tanto ódio de alguém que continua esperando as pessoas? Mesmo as pessoas dioturnamente pecando, ele ainda espera de braços abertos. Paira sobre esta noite a unção do Espírito Santo neste lugar, a presença do Espírito Santo, Deus querendo salvar, perdoar pecados. Mas quem é Jesus para você, meu amigo? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Eu não pergunto amanhã, não, eu estou perguntando hoje. Ai, mas eu vou analisar, não. Hoje, qual a importância que Jesus tem para você? Até que ponto você pode chegar sem Jesus? Até onde? Será que você pode me garantir? Até onde você pode chegar sem Ele? Porque Ele não precisa da humanidade para ser Deus, não. Ou que as pessoas creiam ou não. Ou que as pessoas acreditam, aceitem ou não, o plano de salvação, Ele continua existindo. Ele continua sendo Deus, no seu trono de glória, em resplendor e glória e majestade, esperando. Mas se tem uma coisa que eu não posso garantir, é até onde você pode chegar sem Deus. Porque nós somos limitados. Há grandes limitações. Sabe por que nós temos essas limitações? Porque é uma consequência do pecado. Sim. O mundo se assustou com o coronavírus. Meu Deus do céu. Morreu muita gente. Sim. Mas o pecado é pior do que o coronavírus. Sabia? Porque se o corona matar um crente, e se o crente for salvo, pronto, não é prejuízo não. Morreu, foi para o céu. Mas o pecado é diferente. Ele mata o corpo e sepulta a alma. Ele arrasta para o inferno, para as cadeias, nas profundezas do abismo. A mão de Deus está estendida nesta noite a esse lugar. O braço de Jesus é tão forte, que não importa
onde você esteja, qual a profundeza do poço em que você está, a mão de Deus te alcança lá onde você estiver e te arranca. Não importa, não importa, não importa, não importa aonde você estiver, a mão de Deus te alcança, o poder de Deus te alcança. Mas quem é Jesus para você, meu amigo? Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é mais uma porta, Ele é a porta. Ele não é mais um caminho, Ele é o caminho único. As pessoas estão criando atalhos, não existe atalhos. Só Jesus. Não existe. Há muitos Jesus por aí, há muitos. Tem até um tal de Jesus de Praga, né? Meu Deus do céu. Tem muitos Jesus por aí. Mas Cristo somente um. Aleluia! Mas ungido e Salvador, Filho de Deus, somente um. E é aquele que nós estamos anunciando nesta noite. Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode remover esse peso que você carrega. Ele é o único que pode te arrancar de onde você está. Ele é o único que pode solucionar os teus problemas. Ele é único. Jesus é único. Há muitos líderes importantes que já morreram. Mas você vai lá na tumba e você vai encontrar os restos mortais dele. As ossadas lá estão bem guardadas. Vá onde Jesus foi sepultado. Ele não está lá. Sabe onde ele está? Está aqui com a gente nesta noite. Aleluia! Está aqui no nosso meio, alegrando o nosso coração, fortalecendo a nossa alma e te chamando. Venha, filho meu! Jesus está aqui. Jesus não está lá no túmulo, Ele está aqui no meio dos crentes. Aleluia! Mas quem é Jesus para você, meu amigo? Qual a importância que Ele tem para você? Eu vou te incomodar com esta pergunta nesta noite. Porque é necessário as pessoas fazerem esta análise, esta indagação. Quem é Jesus para mim?